Guilherme Miller, por certo, ele reconheceu o seu erro. E muito mais do que isso, ele foi humilde para dizer que precisava voltar atrás, crendo na iminente volta de Jesus. Ele cria, ele não tinha todos os aspectos e por isso ele errou. Nós precisamos reconhecer que desde o início, uma coisa ele estava certo: o fim do tempo da profecia é a volta de Cristo. E esse foi um dos motivos principais que o fizeram não reconhecer o movimento que haveria de vir a seguir. Os movimentos que estavam se levantando precisavam justificar para si mesmo todo aquele desapontamento. Pessoas que foram ridicularizadas precisavam então dar um motivo para dar a sequência. Eles não se espelharam naquele estudo errôneo de Guilherme Miller, mas eles não se espelharam na volta de Cristo para dar a sequência do estudo, ou pelo menos tentar enxergar aonde que estava o erro. Não foi esse o intuito dos adventistas que ramificaram após Guilherme Miller. Por isso que tudo o que se levantou após Guilherme Miller não reconheceu como sendo verdade. Simplesmente porque ele tinha uma convicção, simplesmente porque ele aguardava ansiosamente pela volta de Cristo. No último vídeo, nós estudamos, logo após a apresentação do movimento millerita, nós estudamos um pouco sobre os erros dos cálculos de Guilherme Miller. Como falamos agora há pouco, Guilherme Miller estava errado em alguns pontos. Primeiro ponto, não se deve calcular com exatidão a volta de Cristo. Por quê? Porque existe uma advertência para nós, dizendo que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai, nem o Filho sabe. Podemos ter indícios da proximidade, sim, até porque Jesus apresentou os sinais que seriam derradeiros para sua volta, está descrito na sua palavra. E também sabemos que Deus anuncia o fim desde o princípio. De fato, Jesus está às portas. Jesus está às portas. Porém, precisamos analisar todos os aspectos que apresentam as profecias de uma forma clara, para que nós possamos nos situar cronologicamente nos tempos que Deus vem apresentando para que nós possamos estar preparados para esse dia. Aonde podemos confirmar o maior erro de Guilherme Miller. Guilherme Miller estava errado no cálculo e também no evento. De fato. Porém, a Igreja Adventista assumiu o cálculo como correto e colocou um evento absurdo. Esse foi o motivo principal pelo qual Guilherme Miller não adotou esse movimento subsequente, porque ele tinha certeza da iminente volta de Cristo. Ele acreditava fielmente de que Jesus voltaria no fim do cálculo que ele apresentou. E por isso Guilherme Miller não poderia de maneira alguma admitir o que o movimento adventista estava querendo apresentar como, digamos assim, uma revelação de Deus para o grande desapontamento que eles tiveram. Guilherme Miller não poderia aceitar, porque ele sabia que o resultado das suas contas seria a volta de Cristo. Mas Guilherme Miller fez um cálculo de que a Terra seria restaurada. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs não aponta o planeta Terra como sendo este santuário a ser purificado, e sim outro aspecto. E é sobre este ponto que nós iremos estudar agora. Afinal, qual santuário precisa ser purificado? Eu preciso primeiramente
voltar um pouquinho. A gente já estudou um pouco sobre as 2.300 tardes e manhãs no primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu te convido a estar assistindo o primeiro episódio desta série. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porém nós iremos recapitular 2 quesitos lá nas 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Porque, primeiramente, existem interpretações que colocam essa profecia como já cumprida. Já cumpriu, então nós não precisamos mais olhar para ela. Existem pessoas que interpretam e colocam também ela como concluída, mas que ela está no ar ainda para se terminar. E, na verdade, não é isso que o texto apresenta. Então eu quero deixar aqui 2 observações a respeito dessa profecia para que você possa meditar. E em cima destas colocações a gente vai dar sequência. A primeira está no versículo 19, que diz assim, ó: Eis que eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque essa profecia se refere ao tempo determinado do fim. A pergunta é: qual será o último tempo da ira? É inegável que o último tempo da ira é logo após a grande perseguição que nós teremos, onde Deus irá derramar todas as suas pragas, onde Deus irá derramar a sua ira contra o trono da besta. Isto é evidente. Por isso que a conclusão desta profecia é somente na volta de Cristo. Outro aspecto interessante dessa profecia também você consegue encontrar em Daniel 8, no versículo 25, que vai dizer que pelo seu entendimento também esse chifre pequeno, ou este perseguidor, ou este personagem fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração e se engrandecerá, né? E por causa da tranquilidade irá destruir a muitos nesse tempo e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem auxílio de mãos humanas. Então, quando a gente entende esse ponto, a gente volta lá para a estátua de Nabucodonosor e a gente vê que esse é o momento que a pedra arremessada atinge os pés da estátua. Então, todos aqueles reinados são destruídos e este é o momento da volta de Cristo, aonde enche toda a terra e esse reino jamais será destruído. Então, de fato, essa profecia ela só irá se concretizar com a volta de Cristo. E isto é muito claro. Mas a pergunta ainda fica: qual santuário precisa ser purificado? Se Guilherme Miller estava certo quanto ao conceito de que o final desta profecia seria a volta de Cristo, ele errou no cálculo. Isto é certo, isto é fato, até afinal Jesus não voltou. Então, qual santuário precisa ser purificado? E é isso o que nós iremos estudar agora. Vamos lá? Afinal, qual santuário precisa ser purificado? Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Esta é a ordem que foi dada a Moisés, que o tabernáculo que fosse construído, ele seria um modelo e não exatamente o que se encontrava, né, nos céus. E olha só que interessante, essa daqui é uma imagem referente ao tabernáculo que nós temos. Ali a gente via o pátio, todos os utensílios, os móveis que eram necessários no pátio, depois o lugar santo e ali atrás do véu o lugar santíssimo. Só para a gente ter uma ilustração deste santuário que foi erguido aqui na terra, né? E diz assim, ó, porque aqui o livro de Hebreus já vem esclarecendo a respeito deste santuário e nos situando no verdadeiro.
Olha só que interessante, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam. Então, o santuário que foi erigido lá, que foi erguido lá no deserto, este santuário era um modelo, ele era uma sombra. E agora ele não faz mais sentido. Então, de qual santuário nós estamos falando? Vamos continuar nesta investigação. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança de lei. Por isso, nós não precisamos mais repetir esses rituais. Por isso que o nosso sacerdote hoje é Jesus Cristo. Por isso que nós podemos nos achegar diretamente ao trono da graça de Deus. Agora nós iremos estudar um pouco sobre alguns eventos que vão nos situar para entendermos de que santuário nós estamos falando. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores. Derribou as mesas e disse aos que vendiam pombos: tirai-os daqui estes, e não fazeis da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou, ou me consumirá, em outras traduções, né? E olha que interessante. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra que para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera isto, e creram nas Escrituras, na palavra que ele tinha dito. Então, o que nós precisamos entender é que Jesus já começou a dar um sentido real, a partir da sua pregação, a respeito do verdadeiro tabernáculo, a respeito do seu próprio corpo, um tabernáculo que, quando fosse morto, olha só que interessante, seria erguido ou ressuscitado no 3º dia. E era isso que ele estava falando, porque aquele tabernáculo literal não faria mais sentido. Lembra que nós lemos em Hebreus ali, que aquela lei era a sombra dos bens vindouros? Este é o bem vindouro, o corpo de Cristo ressurreto. Entende? Essa é a diferença de um tabernáculo e do outro tabernáculo. Esta é a diferença, e isso que Cristo quis mostrar naquele momento. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha só, como se tivessem orgulhosos, né, da estrutura daquele templo, daquela edificação. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só que interessante. Agora, a questão deles é se situar no tempo determinado, onde tudo seria restaurado. E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
E isto é um sinal da volta de Cristo, porque o verdadeiro templo não é este de pedra. O verdadeiro templo, Jesus mostra a todo momento. O apóstolo Paulo revela a todo momento qual é o verdadeiro santuário que precisa ser purificado. E Jesus falou também muito sobre isso. Esse próximo texto irá nos revelar. Diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Interessante, irmãos, de notar de que esta colocação de Jesus para a mulher samaritana, ele estava ali simplesmente contando a história da unificação que Jesus faria, aonde o povo que foi dividido, nós sabíamos da barreira de divisão que havia entre judeus e samaritanos, entre a casa de Judá e entre a casa de Israel, que foram separados, né? Havia uma disputa, onde se deve adorar, aonde que está a verdadeira adoração. Eles sabiam que a salvação vinha dos judeus. Aliás, Cristo Jesus é a salvação que veio dos judeus. Porém, a promessa é a promessa de um povo só. E é isso que Jesus quis colocar. E neste momento ele aproveitou para juntar e dizer assim, o que importa não é o local de adoração. O que importa é o motivo da adoração. O que importa é a internalização da adoração. Porque a adoração, ela vem de dentro. A adoração vem de dentro, ela flui de dentro deste tabernáculo, deste santuário. O que importa é que nós venhamos adorar em espírito e em verdade, porque é a respeito destes adoradores que o Pai espera. Foi isso que Cristo quis dizer. Então, a importância não é de descobrirmos qual é a igreja verdadeira, ou qual a melhor igreja para frequentar, qual é o melhor espaço para buscar o Senhor. Jesus está dizendo, busque em espírito e em verdade. Então você irá estar fazendo um culto agradável a Deus. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou uma casa. Era necessário, meus irmãos, que um tabernáculo literal fosse erguido naquele momento, porque Deus, na primeira aliança, ele não poderia se achegar diretamente ao homem por intermédio do Espírito Santo. Deus não se achegava, Deus se achegava num lugar específico que era o Santo dos Santos. E ali somente um homem, somente o sumo sacerdote poderia habitar para se achegar na presença de Deus. O homem não poderia se achegar na presença de Deus. Ele precisava de um intercessor para se achegar na presença de Deus aqui na terra. Ele não se achegava diante do trono de Deus. Ele precisava de um tabernáculo literal. É isso que o texto está dizendo. Agora, Atos, capítulo 7 de Atos, no geral, ele é fantástico, porque Estevão faz a sua defesa e com brilhantismo, ele mostra para aqueles judeus daquela época de que tudo aquilo que era prezado e defendido por eles não era vontade de Deus.
Então ele fala que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Estevão pega agora e revela tudo para eles, e ainda assim eles não conseguem entender porque eles eram duros de coração. Eles eram duros de compreendimento, e dentre esses homens estava Paulo também. Olha só que interessante, né? Estava Paulo, que precisou ser desvendado, que precisou acordar, abrir os olhos para a realidade. Que Deus não se agrada de coisas literais, ele se agrada, na verdade, do nosso estado de espírito. Deus se agrada de como que nós o reverenciamos com a nossa vida. Deus se agrada de atitudes que saiam de dentro, porque Deus não habita em templo feito de mãos humanas, ele habita no próprio homem. Esta é a habitação do Senhor, e foi isso que Estevão estava tentando a todo momento falar para eles. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha só que interessante o que Paulo está trazendo aqui. Por quê? Porque nós somos este edifício, um edifício que está sendo formado aos poucos, pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolo. Este santuário está crescendo. Nós precisamos ser edificados segundo Cristo. Alguém pôs o fundamento, nos deu a semente, alguém pôs a primeira pedra, aquela pedra fundamental que foi crescendo, e a gente vai avançando em graça e em conhecimento do Senhor. O fundamento foi posto, que é Jesus Cristo. Agora, se alguém chegar, olha o que o texto diz, se alguém chegar neste fundamento e querer formar um edifício de ouro, né? Não, peraí, que interessante, deixa eu me aproveitar. E aí querer ganhar dinheiro, pedras preciosas, né? Enfim, formar o seu império, esta obra será julgada. Esta obra será julgada. Por quê? Porque nós somos preciosos para Deus. E porque o evangelho não pode ser vendido. O evangelho, ele precisa ser pregado, para que todo o edifício bem ajustado cresça como santuário para Deus. Entende? Então é isso que o texto está trazendo. Nós somos comparados como uma lavoura que cresce como um edifício para Deus, segundo a graça que ele nos designou. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos o templo em que Deus habita. Nós somos esse santuário. Nós somos este santuário. Repito, o santuário no deserto foi para que Deus pudesse habitar no meio dos homens.
Mas a vontade de Deus sempre foi habitar dentro dos homens. E agora nós somos esta habitação. Por isso que esse santuário lá no final será profanado. Infelizmente, as profecias apontam isso. Mas a promessa está aqui. Se alguém destruir este templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós devemos ser santos, porque nós somos filhos do Santo dos Santos. E se o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos buscar esta purificação, que é oriunda da obediência, que é oriunda da perseverança, que é oriunda muitas vezes do sofrimento que levamos pelo nome de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha só, o Senhor, ele é para o corpo, para habitar no corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de meretriz? Não por certo. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Quando Cristo nos ressuscitou, ele disse: eu sou a cabeça, vocês são o corpo. Se nós somos o corpo, e Jesus tinha a plenitude da habitação de Deus dentro dele, agora Deus quer habitar dentro de nós. E nós somos um santuário para o Senhor. Este é o verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, e não o homem. Esta é a habitação do Senhor. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão os dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. Olha que interessante. Então foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais em um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Entende, irmãos? Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós todos temos um mesmo Espírito que habita dentro de nós e temos acesso ao Pai, coisa que nós não tínhamos. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha só a edificação se juntando. Nós somos uma edificação para Deus e Cristo é a pedra de esquina. Se nós somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça, nós fazemos parte deste mesmo Espírito. Nós fazemos parte da habitação de Deus. E é isso que nós precisamos entender. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Por isso que Jesus disse que ia derrubar aquele santuário em 3 dias e iria reconstruir. Em 3 dias ele iria reconstruir. Ele estava falando do corpo dele. Ele estava falando de nós. Nós somos o corpo de Cristo. E é este santuário que, infelizmente, será profanado lá no futuro. É este santuário que vai precisar ser purificado. Purificado do quê? De todos os pecados. Vai precisar ser purificado para receber a glória. Por isso que nosso papel hoje é buscar a santificação. Nosso papel hoje é buscar andar em novidade de espírito, pois afinal nós somos o corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, que enquanto nós estamos em pecado, nós precisamos lutar contra o pecado e nos esforçarmos para que quando chegue o momento da nossa morte, a gente seja revestidos da nova habitação. Quando Cristo voltar, nós seremos revestidos da nova habitação, conforme a ressurreição que nos foi prometida. E ele diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, qual tabernáculo? Este, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia estando vestidos e não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Entendeu? É isso, meus irmãos. Este corpo físico que nós vivemos aqui, que deve ser a morada do Espírito Santo, será transformado, será revestido. Então nós teremos uma casa de glória que nos foi prometida. Mas para isso precisamos ser encontrados vestidos e não nus. Entende? E vestidos e revestidos de Cristo nós precisamos. Por isso que a purificação do santuário, ela começa desde nós. Começa nas nossas atitudes. Porque, infelizmente, o espírito do anticristo ele já opera no sistema babilônico que funciona por aí afora. Um sistema que, infelizmente, nos afasta de Deus, afasta a presença de Deus deste tabernáculo, onde deixamos Deus em segundo plano, ele não é primeiro plano na nossa vida. Por isso que esse santuário precisa ser purificado. Primeiramente com as nossas atitudes, mas finalmente quando formos revestidos da nossa nova habitação, quando formos ressuscitados naquele grande dia. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas o que precisava anunciar? O verdadeiro tabernáculo. Não era aquilo. Aquilo era testemunho do que havia de se anunciar. Por isso que Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos quem? Somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha que interessante, né? Não podemos endurecer o coração, porque nós precisamos que Jesus entre dentro de nós. Se nós estivermos ouvindo a voz do Senhor, batendo na porta, entra e faz morada em mim. Entendeu? Entra e faz morada, para que esse santuário comece a crescer, comece a evoluir, os tijolinhos a crescer. Deixa eu botar mais um tijolo hoje, outro amanhã e tal. Ah, mas quebrou um tijolo, caiu ali por causa do pecado. Levanta, ergue de novo. Ergue, o sacrifício já foi feito. Jesus já morreu na cruz por você. Você tem o direito ao acesso ao trono da graça de Deus para pedir perdão por esse pecado. Você tem um advogado junto ao Pai para isso. E Ele quer fazer morada dentro de você, para que cada vez menos nós precisamos acessar este recurso de ter esse advogado. Se precisar, Ele está à disposição sem problema nenhum. Mas entende que Cristo fazendo morada dentro dos nossos corações, se a gente ouve o Espírito Santo, então nós já conseguimos demonstrar as primeiras forças desta purificação. É isso que nós devemos buscar todos os dias. Porque repreendendo-os, Jesus lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Se você nunca entendeu sobre isso, casa de Israel, casa de Judá, nunca ouvi sobre isso. Tem muitos vídeos aqui no canal. Estude, porque isso é uma profecia e uma promessa referente a você, referente a mim, referente a um povo que Deus está levantando. O mesmo povo que foi dividido, sabe? Que Deus dividiu por sua própria vontade para que hoje nós pudéssemos ter a esperança de sermos considerados o próprio povo de Deus. Então esta é uma nova aliança que Deus está fazendo com as duas casas de Israel. Não segundo a aliança que ele fez, olha só, não é a mesma, tá? Preste atenção no texto. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Não é a mesma aliança. Como eles não permaneceram naquela aliança, Deus não se atentou para ele, diz o Senhor. Ele invalidou essa aliança. Então ele fala: porque esta é a aliança depois daqueles dias que eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Agora ele não fala mais casa de Judá. Por quê? Porque não tem mais divisão. A partir desse momento é um povo só. Então essa aliança que Deus fará com a casa de Israel, que é referente ao povo de Deus dos últimos dias: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Aonde que estava as leis na antiga aliança? Aonde que estava a tábua dos 10 mandamentos? Num lugar inacessível para o homem, no Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote poderia habitar. Aonde está a lei neste momento, meus irmãos? Dentro de nós. Deve estar dentro de você, internalizado, para que você não precise mais estar buscando as pedras da lei, mas sim por consciência, obedecendo. Por quê? Porque Deus habita dentro de você. A lei está dentro do seu entendimento neste momento. Você entende. Você entende o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você entende o que é amar o seu próximo como a ti mesmo. E é sobre esta lei que nós estamos falando. A lei do amor que Deus destinou para que Ele pudesse habitar dentro de nós. Então, nós somos considerados filhos de Deus, nós somos considerados como povo de Deus, porque Ele está habitando dentro de nós e nós obedecemos às suas vontades. Como que eu posso obedecer às suas vontades? Como que eu posso ser essa casa? Como que eu posso internalizar
a lei dentro de mim. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vamos buscar a racionalidade do que é ser um cristão. Vamos buscar um entendimento para que a gente possa ir crescendo, avançando, crescendo o nosso edifício. Se é que já provaste que o Senhor é benigno e chegando-vos para ele como pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Nós somos como pedras vivas para Deus. Quando ele fala isso, ele diz assim, você é uma pedra, mas é uma pedra deste santuário todo, que é o corpo de Cristo que foi espalhado por todas as nações, como um direito para que Deus pudesse habitar. Então, se nós somos considerados como uma pedrinha que seja, nós já podemos ser a habitação de Deus. Se nós abrirmos as portas do nosso coração para que o Senhor faça morada, nós somos este santuário. Vós também, como pedras vivas, sois edificados o quê? Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha só que interessante, né? Os sacrifícios foram interrompidos já? Os literais sim, mas os espirituais não. Continuamos precisando fazer esses sacrifícios, continuamos precisando fazermos estes sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Que sacrifícios são esses que nós precisamos oferecer a Deus? Negar o meu próprio eu, negar a carne, buscar incessantemente a luta contra o pecado, buscar a santificação, porque é destes sacrifícios que Deus se agrada. Entendeu? Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal pedra de esquina. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Tá, só um pouquinho. Então quem vencer vai virar uma coluna em um templo literal? É isso que Deus está querendo dizer? Não. Exatamente o que ele está querendo dizer, que ele está querendo trazer uma conotação espiritual, para que você entenda que você é uma coluna. O que é uma coluna numa construção? Uma coluna, exatamente, ela foi designada para dar a sustentação a todo aquele templo. Deus quer te considerar como uma coluna forte, que tem um só motivo de existência ali, a sustentação. Então, hoje, sustente esse evangelho. Hoje, sustente a verdade que há dentro de você. Busque ser para Deus um apoio, um braço forte, onde Ele possa ter orgulho de te dizer: tu é uma coluna nesse santuário. Essa pedrinha pequenininha, insignificante que você acha que você é, pode ser considerada uma coluna. O que eu preciso hoje para que seja considerado uma coluna? Preciso buscar a santificação. Preciso ter a paciência
Preciso ter resiliência, perseverança, luta contra o pecado, para que nós possamos ser achados vestidos e não nus. Entende? Então, Deus ele tem uma consideração muito grande ao ser humano, fazendo de você uma pedra preciosa, te dizendo que a habitação, que o santuário, somos nós neste momento. Não existe mais santuário físico e literal para a presença de Deus, e sim o coração do homem. Através do Espírito Santo, Deus vem e habita dentro de nós. Um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde eles vêm? E eu disse: Senhor, tu sabes. São esses que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Quem são aqueles que estão diante do trono de Deus hoje? Aquele que se achega no trono de Deus. Por isso que com confiança o livro de Hebreus nos diz que nós podemos nos achegar diante do trono de Deus. Nós podemos nos achegar nesse lugar que era inacessível para o homem. O santo dos santos, mas o verdadeiro, do verdadeiro santuário que o Senhor erigiu e não o homem. Não de um santuário literal que foi construído. O que o texto está nos apresentando é que estes são os que se achegam diante do trono de Deus. Entende? Aqueles que de dia e de noite estão no templo de Deus. Estar consciente dentro desse templo. Não, esse templo aqui, ele não é meu, ele é emprestado. Esse templo aqui é dedicado. Esse templo eu preciso dedicar ao Senhor, para que o Senhor faça habitação dentro dele. Esse é o verdadeiro santuário de Deus. Em Apocalipse 11, diz assim: foi dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa a parte externa do átrio do templo de fora. Não meças, porque foi dado às nações que pisarão a cidade santa por 42 meses. Se você nunca viu esse texto, está lá em Apocalipse 11. Medite lá. Afinal, se essas são referências para o futuro, e o templo de Deus, ou o santuário de Deus, é literal, alguém vai lá no céu medir o santuário de Deus? É isso que você acredita? Não, meus irmãos. A referência aqui está dizendo o seguinte: mede quem são os adoradores. Mede quem são essas pessoas que se achegam diante do altar. Mas a parte do átrio vocês não meçam. Essa parte externa não. Mede a parte interna para ver quem em espírito e em verdade está se achegando. O externo você não mede. Porque já está determinado que este corpo, este santuário vai ser entregue às nações. Vai ser entregue para ser pisado por quanto tempo? 42 meses. Quanto tempo é 42 meses? 3 anos e meio. Esse é o tempo da grande tribulação. Nós precisamos começar a entender espiritualmente o que Deus está nos revelando. E esta profecia de Apocalipse 11 vai revelar todo o contexto histórico dos últimos dias da Terra. Isso a gente prega incansavelmente aqui neste canal. Se você quiser saber mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo também um estudo completo sobre Apocalipse 11, sobre as duas testemunhas, sobre as duas casas de Israel, que são este povo que se levanta para pregar com todo o fervor nos últimos dias, que são considerados como um santuário para o Senhor. Referência a nós, sim, porque nós fazemos parte deste povo, nós somos este povo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já tivesse perto, né?
Tipo assim, não fique perturbado com isso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, primeiro sinal, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, segundo sinal. Então nada vai acontecer sem que esses dois eventos ocorram. Por que eu estou falando isso? Porque o texto continua. O que esse personagem faz? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá, vamos lá. Então, vamos tentar interpretar isso literal. Este personagem, ele chega e aí ele vai lá se assentar no santuário literal no céu para querer parecer como Deus? É lógico que não. A referência é a nós. Infelizmente, isto é profético. Daniel fala, se referindo ao chifre pequeno. Jesus fala em Mateus 24:15 sobre a abominável da desolação, que vai instaurar uma abominação desoladora. Por que é abominável perante o Senhor? Porque ele quer tomar o lugar de Deus. Ele quer se parecer como Deus. Apocalipse 13 também fala sobre esta besta que surge com blasfêmia, querendo ocupar o lugar de Deus. Ele quer se assentar nesse santuário, e esse santuário não é literal no céu, é referência a pessoas. E infelizmente isso acontecerá. Porque é isto o que Apocalipse 12 e Apocalipse 13 prega. E vem trazendo que esse anticristo que irá surgir, ele vai querer ocupar o lugar de Deus. Ele vai criar uma imagem para a besta e vai requerir ali a adoração, ocupando o lugar de Deus. É isso que o texto aponta. Ele quer ocupar o lugar de Deus na adoração. Entende? Então, por isso que a gente consegue situar e aproximar todos os eventos. As profecias não são isoladas. As profecias apontam este momento crucial para que nós possamos meditar no que Deus está dizendo. Então a comparação é de um santuário que será profanado no futuro. A comparação está nos mostrando de que este santuário será profanado no futuro. Que santuário? O corpo do homem, o coração, o entendimento, o intelecto do homem. No momento em que você aceita uma pregação errônea, no momento que você aceita um outro personagem, alguma outra divindade, qualquer coisa que queira tomar o lugar de Deus, você está profanando o santuário de Deus que sois vós. E eu não vou cansar de falar aqui sobre isso, porque eu tenho um compromisso com você, meu irmão adventista. Este é o santuário que precisa ser restaurado. Não espere o tempo determinado para isso, não espere um decreto dominical que você acredite que vai chegar. Se consagre hoje, para que quando esse dia chegar, desse personagem aparecer, você também não seja enganado, porque você não tem nem noção de que você é o santuário de Deus. Você não tem noção disso, então talvez você aceite qualquer coisa que venha. Te prepare para esse momento. Esses últimos dias da Terra são cruciais. E aqui neste canal você vai ouvir muito sobre isso. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele tempo que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino, que evangelho do reino é esse? Você precisa saber também, aqui no canal nós falamos bastante. Estou falando dos 4 evangelhos, Mateus, João, Lucas e Marcos, não. Estou falando do evangelho do reino. Que reino é esse? O reino vindouro, o reino de Cristo, descrito em Daniel 2. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora Jesus diz,
Quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda, que lugar santo é esse? Que lugar santo? Nós somos o lugar santo deste novo tabernáculo que o Senhor erigiu. Nós somos esse lugar. Então, quando você vê este lugar sendo abominado, então fuja. Porque isso não vem de Deus. É esse personagem. É esse abominável da desolação. Jesus deu o sinal. Jesus estava sendo indagado de qual é o sinal da sua vinda. Mateus 24 é para o futuro. Teve aspectos que se concretizaram com o povo literal judeu? Claro que teve. Só que a referência dos textos, se você analisá-lo no final, termina com a volta de Cristo. Aliás, todas as profecias que você encontrar em Daniel, você vai ver que a volta de Cristo determina tudo. É a volta de Cristo que dá o cumprimento de todas as profecias. Então, quando você vê esse sinal, esse abominável da desolação, querendo se assentar no santuário de Deus, então fuja. É isso que Jesus disse. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Tem outro texto que diz assim, né? A fortaleza nossa, que é este templo aqui. Tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Esta é a profecia que está em Daniel 11, 31 e 32. E de um deles sai um chifre muito pequeno, a qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até contra o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Tá entendendo? Nós somos esse santuário, esse é o lugar do santuário. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Por quê? Sacrifício contínuo é o nosso sacrifício de louvor. Sacrifício contínuo é a nossa adoração a Deus. Sacrifício contínuo é a nossa luta contra o pecado. Então, um exército é dado contra isso. E por causa das transgressões, né? E lançou a verdade por terra, e no que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse a outro santo: até quando dura essa visão do sacrifício contínuo interrompido e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Tem um tempo determinado para que este personagem faça tudo isso acontecer. Existe um tempo determinado para que ele faça a sua ação. Existe um tempo determinado para que ele queira se assentar no santuário de Deus, parecendo o seu próprio Deus. Mas no tempo certo, ele será destruído. No tempo certo, este santuário será purificado. É o que o texto está dizendo. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que 2 partes dela serão extirpadas e espiarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. E direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Deus irá fazer a purificação do ser humano. Quando está falando terra aqui, está dizendo com relação às pessoas, está dizendo com relação a nós. A terceira parte irá passar pelo fogo para ser purificado e provado. Nós seremos purificados. O santuário referente é a nós. Nós somos este santuário. Bom, meus irmãos, é muito importante que você possa meditar em tudo isso. Jesus Cristo deixou muito claro que o verdadeiro templo, o verdadeiro santuário, não era feito por mãos humanas. A referência a nós. Por isso que ele disse: eu vou para o Pai, eu preciso ir, porque quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo,
para que possa habitar em vocês. Eu e o Pai junto habitando em vocês. É isso que o texto diz, né? Porque viremos e habitaremos com Ele. Então nós somos a habitação do Espírito Santo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como está essa tua habitação? Como anda esse seu tabernáculo? Está puro? Você consegue se apresentar como um santuário para a habitação do Espírito Santo? Como anda a tua vida? Nós estamos falando de profecias aqui, tentando entender os tempos cronológicos, mas o que mais importa? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa mensagem, ela é válida para você hoje. Essa mensagem, ela é válida para mim hoje. Por quê? Se aproxima o dia em que o anticristo virá a esse mundo. E se ele te pegar desprevenido, infelizmente ele vai contaminar esse santuário. Esse santuário que já está contaminado pelo pecado, mas que está tentando se achegar ao Senhor. As profecias apontam que, infelizmente, muitas pessoas irão dar ouvido à pregação do anticristo. As profecias apontam que, infelizmente, a marca da besta fará com que muitos se envolvam com esse sistema que será levantado. As profecias apontam que, infelizmente, muitos irão sucumbir porque não conservam o azeite, porque não conservam a presença de Deus, porque cedem ao pecado com facilidade, não existe luta. Quando a gente olha para o passado, a gente vê que Deus determinou uma lei, Deus deu uma ordenança e um ritual de purificação, onde nós precisávamos entregar um cordeiro. Isso tinha representação, isso não era simplesmente um ritual, não. Você precisava entender que um animalzinho precisava morrer por você. Hoje tu não precisa mais fazer esse teu ritual, mas entenda, alguém morreu por você. Entenda isso. Jesus morreu para que hoje você pudesse ter a primícia da sua própria habitação. Você pudesse ser considerado este santuário. O que você está fazendo da sua vida hoje? Escuta o que eu vou te dizer. Guilherme Miller teve muitos erros. Guilherme Miller errou muito, e muito feio. Ele não entendeu sobre os tempos cronológicos. Ele não fez o apanhado de entender que a história da criação estava contando toda a história da humanidade e de que o 7º milênio representa o milênio do descanso. Estamos chegando lá perto, né? Mas com certeza a matemática do mundo, em 1844, não chegava nem perto de fechar o 7º milênio. Uma simples investigação iria mostrar isso. Talvez ele não tinha esse entendimento espiritual ainda, mas o principal, desobedeceu uma ordem de que o dia e a hora ninguém sabe. Entende? Então, ele cometeu esse erro, sim. Mas de uma coisa ele estava certo. O final da profecia das 2.300 tardes e manhãs apontavam a volta de Cristo. O desapontamento foi por causa disto. Agora, eu preciso também dizer e reconhecer este homem que, quando viu toda a bagunça que foi feita por intermédio desse erro de cálculo, desse grande desapontamento, ele não deu sequência, ele renunciou, ele disse, não. Porque eu estou certo que o meu Redentor vive e de que ele voltará em breve. Ele tinha certeza de que Jesus iria retornar. Ele continuava aguardando a volta de Cristo para a restauração. Enfim, errou também nisso porque disse que a restauração seria a restauração deste mundo. Porém, de qualquer maneira, ele também não estava tão errado quanto a isso, porque nós teremos tudo restaurado. Agora, o verdadeiro santuário é o homem. Então, meus irmãos, de uma vez por todas,
Guilherme Miller estava errado no cálculo. Isso também nos prova de que Jesus não passou do Santo para o Santíssimo em 1844. Guilherme Miller estava errado no evento porque não era a restauração da terra, o santuário não é a terra, é o homem. Porém, ele estava certo em uma coisa. O final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, de fato, é a volta de Cristo. Então, a partir de hoje, pense, medite muito bem a respeito de todos esses aspectos. Você tem indícios claros na palavra de Deus para saber que o santuário que precisa ser restaurado somos nós. Nós somos a habitação de Deus. Não perca o próximo estudo. Vamos continuar avançando no estudo das profecias. Vamos continuar entendendo um pouco mais sobre a nossa própria história no tempo. Busque o arrependimento, busque a palavra. Esteja conosco no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.